Era 1º de abril do ano 457. Logo fora de Ravenna, em um lugar chamado Ad Columelas, nas Pequenas Colunas, Magoriano foi proclamado César por suas tropas. Seu general Burco acabara de derrotar um pequeno exército de alemanes sob o comando de Magoriano, e assim, a elevação de Júlio Valério Majoriano ao posto de imperador romano do Ocidente estava completa. No entanto, deve ser observado que a posição de Magoriano só foi oficialmente reconhecida em 28 de dezembro de 457 por seu colega oriental Leão, provavelmente elevando-o ao cargo de Augusto do Ocidente. Leão também havia ascendido ao trono oriental naquele mesmo ano, sucedendo o imperador anterior, Marciano, que morreu ao AES 65 anos. O que Magoriano fez entre 1º de abril e 28 de dezembro é incerto. Ele provavelmente estava preparando seu governo e já planejando seus grandes esquemas para restaurar o Império Romano do Ocidente, pois esse era o objetivo final de Magoriano desde o começo. O que sabemos, porém, é que logo após esse reconhecimento oficial pelo novo imperador do Império Romano do Oriente, Magoriano imediatamente se dirigiu ao Senado de Roma, em um documento escrito ao Senado de Ravenna, em 11 de janeiro de 458. Naquele documento, oficialmente intitulado O Início do Reinado de Nosso Senhor Magoriano IV, Magoriano se dirige ao velho e venerável Senado Federal de Roma Antiga, reconhecendo assim sua autoridade e tendo sua elevação a Augusto do Ocidente confirmada. Foi então que Magoriano começou a trabalhar com zelo e diligência nunca vistos desde os tempos antigos. Pois Magoriano sabia que o Império Romano do Ocidente estava doente, chegando até mesmo à morte, e que, para que ele sobrevivesse, 3 coisas seriam necessárias. Primeiro, reformas muito profundas e leis que revitalizariam o sistema social corrupto e injusto do Estado Romano Ocidental. Em segundo lugar, uma enorme campanha militar que reduziria todos os invasores germânicos ao status de foederati. E por último, recuperar a província da África para o Império do Ocidente. Porque enquanto a ameaça de batalha pairava, Roma não poderia ser livre. Além disso, a receita tributária dessa rica província era absolutamente necessária para reparar as finanças do quase falido Estado Romano do Ocidente e, assim, levantar novos exércitos. E assim, Magoriano começou seu trabalho. Ele emitiu uma série de 12 leis ou reformas conhecidas como Novellae Magorianae. A primeira foi o já mencionado discurso de abertura no Senado, basicamente seu discurso inicial. Mas as outras 11 eram leis e reformas que foram projetadas para enfrentar os problemas fundamentais do Império Romano do Ocidente. Problemas que precisavam ser resolvidos se o Império do Ocidente quisesse sobreviver. A maioria de suas leis tentou combater o problema da corrupção, que se tornou tão grave em seu tempo que isso enfraqueceu a arrecadação de impostos do Estado. Muitos funcionários retinham injustamente parte da receita tributária, enriquecendo a si mesmos, o que reduzia a receita do Estado, levando a impostos mais altos para compensar a perda. Algumas de suas Novellae Magorianae foram direcionadas para resolver este problema. Outra de suas leis tentou abordar o declínio dos nascimentos dos romanos. Uma parte do problema era que as mulheres jovens às vezes assumiam votos religiosos de castidade em uma idade bastante jovem. Não foi por razões religiosas, mas frequentemente eram forçadas a fazê-lo, pois o casamento geralmente implicava redução da riqueza familiar através de grandes dotes. Assim, os nascimentos diminuíram e o império precisava drasticamente de novos romanos nativos. Magoriano proibiu mulheres de assumir votos religiosos antes dos 40 anos. Outro dos seus Novellae Magorianae tentou resolver outro problema fundamental, ou seja, que civis comuns não sabiam como manejar armas, e em tempos de frequentes invasões bárbaras, tornava-se muito necessário, às vezes, ser capaz de se defender. O Novellae Maiorianae VIII foi emitido para resolver esse problema, e sabemos que Valentiniano III havia emitido a mesma lei 18 anos antes. Assim, os civis romanos em todo o Império Ocidental foram encorajados a portar armas e treinar-se para serem mais eficazes no combate às invasões bárbaras. É bastante desconcertante que essa lei tenha chegado tão tarde, apenas como 440º e 458º, respectivamente, quando as invasões bárbaras já se tornaram um problema décadas antes. A lei mais famosa de Maioriano, no entanto, é possivelmente a Novellae Maiorianae IV, na qual ele tentou proteger os magníficos monumentos da antiga Roma. Em julho de 458, quando esta lei foi promulgada, Roma já havia sido saqueada 2 vezes em tempos recentes,
uma vez em 410 pelos visigodos e uma segunda vez em 455 pelos vândalos. A cidade, agora totalmente empobrecida, veria uma prática muito ignominiosa ser repetida cada vez mais. O próprio povo de Roma frequentemente derrubava antigas colunas em vez de consertá-las e usava material de construção dos antigos monumentos para erguer suas próprias moradias inferiores. Sabemos que Maiorian esteve em Roma pelo menos 2 vezes, uma em 450 e outra em 454, provavelmente novamente em 458. E podemos ter certeza de que ele presenciou essa desprezível prática de destruir o antigo e magnífico para erguer o novo, mas menos esplêndido. Roma, é claro, naquela época, ainda era uma visão extremamente magnífica de se contemplar. Porém, a glória já estava começando a desaparecer, especialmente nas áreas mais afastadas e menos densamente povoadas. E então, Maiorian estava abordando isso com sua lei. Um alto funcionário flagrado, danificando um monumento, deveria pagar 50 libras de ouro. E qualquer pessoa pega trabalhando para tal funcionário teria ambas as mãos amputadas. A severidade dessa lei é impressionante, e, portanto, podemos supor que Maiorian sabia que uma lei tão severa era necessária para ter alguma chance de ser levada a sério e parar a destruição de Roma. Em cima disso, ele ordenou que os prédios que ainda pudessem ser reparados fossem consertados sempre que possível. Podemos então ver o amor de Maiorian pelo antigo, pelas tradições de Roma, pela ideia do que um dia foi Roma e seu anseio em retornar aos velhos tempos de glória. E os antigos monumentos de César, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo de Agosto, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e dos outros, eram uma parte tão integral da romanidade que Maiorian queria protegê-los a todo custo. Agora, enquanto ele estava em Ravenna, pensando em como restaurar o império, promulgando leis, os ataques dos vândalos no sul da Itália se tornavam cada vez mais graves. Ao ouvir falar das últimas invasões, Magorian decidiu partir de Ravenna para a Campânia, onde as invasões eram mais severas. Quais tropas ele reuniu não sabemos, mas sabemos que ele comandou alguns milhares de guardas palatina do ex-imperador Valentiniano III, e ele também pode ter comandado algumas tropas remanescentes de comitatenses e limitanei. E aconteceu que em 457 ou 458, a data exata é desconhecida, enquanto Magorian estava fortalecendo as defesas costeiras da Itália contra invasões vândalas ao sul de Roma, um grupo de invasores vândalos e berberes desembarcou no rio Garigliano, na Campânia, perto de onde Magorian estava. Ele atacou repentinamente, pegando completamente de surpresa os vândalos e berberes, derrotando-os por completo. Muitos deles se afogaram ou foram abatidos enquanto fugiam. Tal era a ira de Magorian. Os poucos vândalos que sobreviveram a esse massacre levaram notícias para Gaiseric, o astuto rei dos vândalos. E assim, Gaiseric soube que Magorian era um inimigo perigoso, o primeiro imperador romano do ocidente de seu tempo que poderia ser uma ameaça real para ele. Este encontro provavelmente apenas aumentou ainda mais a determinação de Magorian, ou seja, restaurar o Império Romano do Ocidente à sua antiga glória, reduzir todos os bárbaros dentro do Império Romano, a foederati, e esmagar o reino vândalo, e recapturar a África para o Império Romano. E para isso ele precisava de uma frota. A Itália, desde os tempos antigos, estacionou suas frotas em 2 poderosos portos, um em Miseno, o porto de Nápoles, e o outro em Classis, o porto de Ravenna. Mas o imperador Constantino havia tomado ambas as frotas pretorianas, a Classis Misenenses e a Classis Ravenatis, mais de 130 anos antes para derrotar seu rival Licínio. Ancoradas em Constantinopla. E assim a Itália se viu sem uma frota. De fato, a ascensão do leste foi construída com base no declínio do oeste. Magorian precisou construir novas frotas. Em 458, ele ordenou a construção de uma frota em Miseno e, ao retornar para Ravenna, deu a ordem para construir uma segunda em Classis. Sidônio Apolinário descreveu como grandes quantidades de florestas foram derrubadas nos Apeninos e transportadas para as praias para aquele esforço de construção. Majoriano provavelmente sonhou em restaurar as antigas frotas pretorianas mais uma vez, como nos tempos do próprio Augusto. Priscus de Panion afirma que a frota construída consistia em 300 navios, um tamanho verdadeiramente impressionante para um império tão enfraquecido. Mas, para restaurar o Império Romano do Ocidente,
Ele também precisava de um exército. No entanto, as reservas fiscais do império estavam quase esgotadas, a receita tributária era baixa e, portanto, levantar novas legiões seria difícil, já que os romanos italianos precisavam de um alto incentivo financeiro para arriscar suas vidas. Mas, por outro lado, os mercenários bárbaros eram muito mais baratos. Mais baratos, mas não tão leais quanto os romanos, e lutando apenas por dinheiro em vez de pela glória de Roma. Mas ele não tinha escolha, e então começou uma campanha massiva de recrutamento. Ele recrutou grandes bandos de tribos das regiões do Danúbio, ostrogodos de seus assentamentos perto da Dalmácia, e muito provavelmente muitos outros combatentes de diferentes tribos. Sidônio Apolinário lista suevos, hunos, gepídios, alanos, rúgios, burgúndios e até visigodos. Este exército deve ter tido entre 15 e 30 mil soldados. Além disso, de acordo com Sidônio, deve ter havido algum tumulto neste exército enquanto estacionado perto de Mediolano, já que havia muitos de tribos que haviam lutado recentemente umas contra as outras, especialmente os hunos, que certamente não eram uma visão bem-vinda para muitos. Mas essa agitação foi rapidamente resolvida punindo os infratores, e agora o tempo finalmente chegou para o grande plano de reconquista de Majoriano. Assim, no final de 458, Majoriano partiu do acampamento militar perto de Mediolano para o sul da Gália. Ele escolheu Nepociano como seu general, pai do futuro imperador Júlio Nepos, deixando Ricemar na Itália. Seu primeiro erro, como veremos mais tarde. A travessia dos Alpes nesta época do ano era árdua, mas às reclamações de seu exército, Majoriano respondeu: "Logo eu recompensarei vocês pelos frios que suportam e lhes darei um verão na África." Ele chegou em Arelate em dezembro de 458. Lá, seu general Egídio já havia enfrentado os visigodos, que se expandiram agressivamente nos últimos anos desde as mortes de Aécio e Valentiniano III. Perto de Arelate, a derrota foi decisiva. Teodorico II não teve escolha a não ser reconhecer novamente o domínio romano, ceder todo o território na Espanha de volta a Aoes romanos e reverter seu povo de volta ao status de federados. Após essa impressionante vitória, Majoriano fez a Egidius Magister Militum per Gallia e o enviou para a Galícia, onde ele deveria consolidar o poder romano. Mas ainda havia muito a ser feito. Em seguida vieram os borgonheses. Eles também expandiram agressivamente seu reino após a morte de Aétius e Valentiniano III, e assim marcharam em direção a Lugdunum. Este é o local onde o poeta Sidônio Apolinário residia, genro do ex-imperador Avitus. Lugdunum se rebelou contra Majoriano, não apenas com a ajuda dos burgúndios, mas também com a ajuda dos rebeldes Baquidé. Lugdunum foi sitiada e os burgúndios foram derrotados por Majoriano e seu general Nepociano. Os rebeldes Baquidai também foram completamente derrotados e forçados a se juntar ao exército romano. Os borgonheses, por sua vez, perderam grandes terras para os romanos do Ocidente e foram, assim como os visigodos antes, reduzidos ao status de foederati. Em janeiro de 459, então, Majoriano entrou em Lugdunum, onde Sidônio Apolinário proferiu um panegírico ao imperador. O genro de Avitus, a quem Majoriano derrubou 2 anos antes, elogiou as ações do imperador e passou de inimigo a amigo de Majoriano, pois foi conquistado pela determinação do imperador em restaurar a glória de Roma. Majoriano retornou a Arelate, de onde emitiu algumas de suas Novellae Majoriani e cunhou moedas. As frotas que haviam sido construídas em Miseno e Ravenna provavelmente também foram levadas para Arelate, mas não sabemos exatamente como e quando. Majoriano então enviou emissários ao imperador do leste, Leão, e a Marcelinos da Dalmácia. A Dalmácia ainda era de fato um reino independente, mas Majoriano, provavelmente com a ajuda, voltou a fazer parte do Império Romano. Assim, Marcelinos foi enviado por Majoriano e Leão para reconquistar a Sicília para o Império Romano do Ocidente, já que os vândalos haviam tentado conquistar a ilha. Mas Marcelinos derrotou os vândalos e recuperou a ilha para o Império Romano. Outra vitória incrível para este suposto império moribundo. Majoriano agora, provavelmente ainda em Arelate,
enviou uma grande parte de seu exército sob o comando de Nepotiano para continuar a campanha contra os visigodos e também contra os suevos. Em 460, derrotou os visigodos, forçando-os a assinar um tratado definitivo para aceitar o domínio romano e até fazendo alguns se juntarem ao exército romano. Sunerique, um comandante visigodo, então junto com Nepotiano, marchou contra os suevos e os derrotou em Escalabes e em Lucus Auguste. Eles também tiveram que ceder a parte sul de seu reino de volta ao Império Romano do Ocidente e foram reduzidos ao status de federados e tiveram que aceitar o domínio romano. Nepotiano, após essa vitória, foi nomeado governador da província da Hispânia. Assim, em apenas 1 ano e meio desde que partiu da Itália, Majoriano, com a ajuda de seus competentes generais Nepotiano, Aegídios e Marcelinos, conseguiu restaurar grandes partes do Império Romano do Ocidente. Os visigodos, os burgúndios e os suevos foram todos reduzidos ao status de foederati. A Dalmácia estava novamente lutando pelo Império Romano do Ocidente, e a Sicília havia sido restaurada ao domínio romano. A estrela dos romanos ocidentais, parecia, estava ascendendo, apesar de todas as adversidades. Mas o final de Majoriano ainda estava por vir. A reconquista da África vândala ainda não estava concluída, mas agora o momento havia chegado. Majoriano deixou Arilate no início de 460, com sua frota seguindo a costa enquanto o exército o observava. Em abril de 460, ele entrou na cidade de Císar Augusta, em sua recém-restabelecida província romana de Hispânia. Era o 3º ano de seu reinado, e por isso ele comemorou seu adventus, o aniversário de sua proclamação como imperador. Os tempos eram realmente bons e, portanto, uma comemoração estava em ordem. Deixando Císar Augusta 2 semanas depois, ele agora se aproximava de Portus Iliquitanos, onde reuniu toda a sua frota, todos os 300 navios desta nova armada romana do Ocidente. É bem possível que ele tenha construído mais navios diretamente neste porto próximo à cidade de Cartago Nova. E agora, de fato, chegou o momento de colocar o grande plano em ação e reconquistar a África dos vândalos, e assim realmente restaurar o Império Romano do Ocidente de uma vez por todas. Mas o que aconteceu em seguida, queridos amigos da história romana tardia, é uma história para o próximo episódio. E o artesanato que as pessoas incríveis da loja SPQR investiram neste anel. Pode encomendar em bronze e até prata. Imagino o que Majoriano diria se visse sua memória brilhando forte 1562 anos após sua morte. Isso é essencial para todo verdadeiro fã de Majoriano. E claro, como um bom efeito colateral, ajudaria muito este canal a espalhar a palavra sobre os heróis do final do Império Romano. Eu coloquei o link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado, e com esse link, você pode obter um desconto de 10% em cada compra se digitar o código de desconto Majorianos. Então vai e confira a variedade deles, é realmente incrível. E por favor, curta e inscreva-se para não perder vídeos futuros sobre a intrigante época do fim do Império Romano. E por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou na associação ao YouTube, pois a sustentabilidade deste canal depende do seu apoio. Agradeço especialmente ao novo apoiador do Patreon, Alexander Young, por apoiar este canal como restitutor Orbis. Muito obrigado, Alexander Young, pelo seu apoio generoso. Sério, esse canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube. E as contribuições no Patreon, na associação do YouTube, ou doações pelo PayPal, ou, claro, apenas assistindo. Obrigado pela viagem, amigo. Se quiser ver a primeira parte da trilogia sobre a vida de Majorian, assista ao vídeo no canto superior direito. Mas se você quer aprender mais sobre o estado da cidade de Roma naqueles dias, pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Eu agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratias Tibiago e Beni Valete.